Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz seja com todos. Glória a Deus. Quem trabalhou muito aí, diga amém hoje. Amém. Beleza, né, irmãos? Que maravilha. Senta um pouquinho no seu lugar. Hoje nós vamos fazer algo muito significativo, que é ungir você mais uma vez. Esta será a 7ª unção já do projeto. Estamos realmente em andamento para que as coisas vão começando a se encaminhar. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos descobrir algumas coisas. Assim, dizendo que quem não trouxe o envelope, hoje não for orar no projeto, se levantar a mão e resolver o projeto. Eu me lembrei disso. Glória a Deus, vocês estão sendo abençoados, irmãos? É uma maratona, né? Ação. O diabo está demoniado. O diabo está demoniado. Você está aqui, esse dia tudo. Todos os dias você está aqui, penando. E a gente enfrenta luta, dificuldade. O cristão tem todo jeito de desistir. Você não ri, você cai, você vem. É isso que faz a gente vencedor. Tá bom, meu irmão? Isso não vai melhorar a vida. Mas, glória a Deus. Aleluia, gente. Vamos orar um pouquinho. Vamos orar, vocês roubaram tão bonito aí, nós vamos orar. Nós vamos ter 2 versículos que estão aqui na palavra e vamos pregar para você aqui uns 25 minutos, 20 minutos. E depois nós vamos proceder do jeito que nós estamos fazendo todos os dias. Hoje, a unção da multiplicação. E nós vamos, o Espírito Santo de Deus há de nos dar hoje, tirar a cortina, tirar o véu dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar de fato o que promove a multiplicação, o que nós devemos fazer em tudo. Quando se fala de multiplicação, não podemos pensar só na multiplicação financeira. Nós temos que pensar na multiplicação da inteligência, da sabedoria, da paz. Quantos aqui com certeza precisam muito que Deus multiplique a paz na sua casa, multiplica a sua alegria. Pessoas às vezes são angustiadas, pessoas que vivem de uma forma assim, muito triste a vida toda, e precisa que Deus traga a multiplicação de bênçãos. Hoje eu penso que o Espírito Santo me deu uma direção, assim como tem me dado todos os dias, né? Você percebe que a palavra começa, daí a pouco ela toma o rumo que Deus está falando conosco, porque Ele tem certeza que existe em Jesus. Então eu queria que nós ficássemos aqui um pouquinho, vamos orar e 2 versículos, aí você me aguenta sentado alguns minutos para nós ungir esse nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mãozinha na luz do seu coração. Agradece a Deus pelo dia que você teve. Não importa se foi um dia que talvez não foi como você queria, mas eu queria que você agradecesse esse mês, falasse com Deus, dissesse para Ele que você está contente de estar aqui na casa do Senhor. Você deve sentir como Davi nessa noite. Ele disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, só de te chamar para vir para a igreja não é motivo de alegria, já é motivo de você ficar feliz. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor conhece a nossa dependência, o Senhor sabe que somos dependentes 100% de Ti. E nós queremos nesta hora que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as transgressões, as nossas incredulidades, tudo aquilo, ó Deus, que às vezes nós temos, ó Deus, tido problemas em fazer a tua vontade, em caminhar como o Senhor quer que caminhamos. E pela tua misericórdia e graça, fala conosco mais uma vez. Continua, Senhor, a obra que o Senhor começou. Aperfeiçoa essa obra nesses 12 dias, de maneira que nós possamos chegar no 12º
até aqui, ajudou-nos o Senhor, e a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Estou pronto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga comigo, estou pronto a receber a palavra do Senhor na minha vida. Fala comigo, Senhor, me dê instruções nessa noite, e me fará mais ainda vencedor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 12, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 12. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 24, o versículo 32 e o versículo 33. João 12, 24, 32, 33. Diga-se a palavra de Deus, em verdade, todos encontraram? Em verdade e em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Agora você vai voltar algumas páginas atrás e abrir o capítulo 6, Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 6. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, capítulo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, rio de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia, a cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Quando Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar para te comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava fazendo. Respondendo Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, dizendo: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães, que sobraram 5 pães e dos peixes. Você encheram 5 cestos dos pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Estou misturando o texto aqui de Marcos que fala também dos peixes. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
sabendo por Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para aproximarem, para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós estamos na tua casa, queremos nesta noite aprender a tua palavra, como nós podemos sermos provocadores de milagres. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Eu quero começar aqui citando alguns textos que nós lemos, para que eu possa fazer uma introdução para entrar no mérito da palavra aqui. Eu quero usar hoje, antes de nós fazermos essa unção, eu quero usar como tema da nossa conversa: sacrifício é a semente da multiplicação. Vamos dizer isso junto, diga: sacrifício é a semente da multiplicação. Tudo que eu preciso está em mim. Diga: tudo que eu preciso está em mim. O sacrifício, fala, gente, o sacrifício vai gerar a multiplicação. Amém. Deus fez uma experiência em Adão. Deus fez uma experiência lá no Éden, na vida de Adão. Quando Deus olhou para todos os animais, todos tinham sua companheira, Adão, quando a gente estava só, e Deus disse: não é bom que Adão esteja só, não é bom que o homem esteja só. Farei um auxiliador. Eu vou conseguir um auxiliador para ele. E essa auxiliadora estava nele. Não estava lá, nem acolá, estava nele. Deus então fez com que Adão adormecesse e retirou dele Eva. Deus estava mostrando uma experiência do que ele ia fazer no futuro. Com ele mesmo, na cruz. Ele viu que Adão era a semente que ia gerar a multiplicação. E por isso ele tira de Adão, tira da semente Eva. Então os dois se tornou 7 milhões de pessoas que estão hoje no planeta. Mais tarde, eu quero resumir aqui alguma coisa para que você entenda, para eu entrar no texto para me explicar. Mais tarde, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou a sua própria semente. Assim como Eva estava em Adão, a igreja estava em Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus fez com que Jesus adormecesse na cruz. Por aqueles 3 dias ele foi sepultado e tirou dele a igreja. No sacrifício de Adão saiu Eva, que houve a multiplicação. No sacrifício de Jesus na cruz tirou-se a igreja. Quantos milhões de cristãos nós temos hoje? Quantos cristãos espalhados pela face da terra nós temos hoje? Quantos morreram por Cristo no começo, nos cristãos primitivos? Tudo graças ao sacrifício de Jesus. Quando ele diz aqui no texto de Evangelho segundo São João, capítulo 12, verso 24, ele diz: se o trigo, se o grão de trigo não morrer, ficarei só, mas se sacrificar o grão de trigo, ele dará muito fruto. Preste muita atenção no que o Espírito Santo vai nos ensinar. A Bíblia diz na Isaías 53 que Jesus Cristo é o grão de trigo, que foi moído por nossas iniquidades. Esse trigo que foi moído se tornou pão que foi partido. Pão partido gera milagre de multiplicação. O pão só pode multiplicar se ele for partido. Daqui a pouco nós vamos entrar no texto que nós lemos. Se eu quiser ver a multiplicação na minha vida, do meu conhecimento eu tenho que sacrificar para aprender. Se eu quiser ver multiplicação
multiplicado na minha vida a saúde, eu tenho que ter autodisciplina para receber. Se eu quiser ver multiplicado na minha vida a sabedoria, eu tenho que me render aos pés do Senhor, que é o Pai da sabedoria, e dá a cada um, sem fazer acepção. O que eu preciso não vem de lá, e nem de acolá, e nem cai do céu, mas é gerado em mim pela fé. A igreja estava em Jesus, ela estava em Adão, e a minha vitória está em mim. O meu milagre está em mim, no meu sacrifício. Se eu não me sacrificar, se eu não perder a minha vida aqui, se eu não morrer para esse mundo, eu não recebo a multiplicação de vida de Deus na minha vida. Eu não recebo o que Deus tem para mim na minha vida. Uma semente não tem como fazer um cerco nela na terra, não coloca remendo de pano novo em vestido velho. É necessário retirar o vestido velho para que você põe o novo. O que tem isso a ver com multiplicação? Já já você vai saber. Se nós pudéssemos lembrar hoje, tivéssemos uma estatística correta de quantos milhões de cristãos nós temos na terra, e de quantos já morreram, de quantos já estão esperando o arrebatamento para ressuscitar, quantos cristãos mortos vão ressuscitar, quantos vivos vão ser arrebatados, nós ficaríamos assustados. Mas tudo isso nasceu numa semente, chamada Jesus Cristo. Tudo isso nasceu numa semente que se sacrificou para que houvesse essa multiplicação. Sacrifício gera multiplicação. Sacrifício é a semente da multiplicação. Se eu, meu irmão, minha irmã, nós vamos entender, agora eu quero que você preste atenção, somente o pão quebrado pode multiplicar. Jesus Cristo, ele disse isso: se o grão ficar sem morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele gera muito fruto. Quando ele ministrou a ceia, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele se torna pão para que ele fosse multiplicado. Cada um daqueles discípulos que comeram aquele pão se tornaram cristãos, que se multiplicou, tudo em cima daquele sacrifício. Satanás não gosta de sacrifício. O diabo odeia sacrifício. Tanto que no final, uma das coisas do tratado da segunda etapa da grande tribulação, Satanás vai romper com os sacrifícios que o judeu estará ofertando. Isso é outra história, não vamos falar sobre isso aqui. Mas o diabo, na vida de Judas, certa vez viu uma mulher sacrificando para Jesus um perfume caro. Ele ficou furioso na vida de Judas, dizendo que era um desperdício. O diabo acha que qualquer sacrifício que você fizer por Jesus é um desperdício. Você pode ser um religioso e ter os ônus da fé como quem sacrifica. Mas na verdade, sem sacrifício não há cristianismo. Sem cruz não há Pentecostes. Sem morte não há ressurreição. E sem sacrifício não há multiplicação. Se o pão não quebrar, você pega um pão e olha para ele, só multiplica se ele for quebrado. Jesus foi partido na cruz, nenhum dos seus ossos foram quebrados, mas a sua carne foi partida. Agora preste atenção no que o pastor vai dizer. Somente o pão quebrado pode multiplicar. O milagre da multiplicação é uma combinação dos nossos recursos com o poder de Deus. Recurso aqui não estou falando de finanças, eu estou falando da sua participação. É a ação do finito para provocar uma reação do infinito. É um pedacinho de imã se movendo para ter uma reação do grande imã. Quando você sacrifica, quanto mais você sacrifica, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais você sacrifica, mais multiplicação do que você quer em todas as áreas vai acontecer. Muitas vezes o diabo fala: você precisa fazer isso. Por exemplo, eu só multiplico a minha fé que eu recebo ouvindo a palavra com jejum e oração. Quando eu me sacrifico no jejum e na oração, a minha fé aumenta, ela multiplica.
nutrida, e ela vai ficar raquítica. Eu recebi quando eu recebi a palavra, mas eu posso fazer ela crescer quando eu jejum, quando eu oro, quando eu me esforço, quando eu me sacrifico. Muitas pessoas, elas querem, tem gente que quer ficar milionária, mas elas ficam orando: Senhor, toca no coração de 1 milhão de pessoas, para cada uma dar R$1 para a minha casa. Elas querem uma facilidade, mas não existe atalho. Nós precisamos entender que quando alguém vem pregar, quando alguém prega sobre a graça, temos que entender isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Sois salvos. A salvação é de graça, não me custa nada. Eu não tenho mérito para ser salvo. Eu sou salvo pela graça. O Senhor Jesus me salvou com o sacrifício dele. Mas o Senhor Jesus me fará vitorioso com os princípios que ele me ensina. Eu serei salvo crendo que Jesus me salvou. Isso não é esforço meu, isso não é promovido por mim, mas eu serei vitorioso quando eu sigo as pegadas do meu Jesus. Ele diz: assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Jesus carregou uma cruz, e nós também temos que carregar uma. Que cruz é essa? Cruz de confessá-lo diante dos homens, de servir diante desse mundo podre e nojento que tem aí. Não é simplesmente você dizer: olha, eu pertenço à igreja, agora vou ficar rico, vou ficar abençoado. Não, você tem que, não, para todos aqueles, diz a proposta de São Pedro, para todos que querem viver piedosamente com Cristo, vão ter que pagar um preço, porque não nos foi dada a graça de somente crer nele, mas de também padecer por ele. Sei que o assunto está me interessando muito, mas o milagre da multiplicação é a combinação que você oferece para provocar o que Deus ofereceu. Deus, lá na cruz, ele se torna um homem, e ele se torna a semente do que ele queria que multiplicasse. Deus se faz homem, ele morre como homem, ele vence como homem, e ele então é a semente. Ele é a semente que me gerou, que gerou você. Nós temos a natureza de Deus em nossas vidas, porque nós viemos de uma semente que sacrificou-se para nos gerar. Deus não sabe fazer isso, mas ele fez isso porque ele queria gerar alguém da sua natureza, e somos nós que somos aqui nessa noite. Agora, por que as outras coisas têm que ser diferentes? Não, as coisas são semelhantes, as verdades são paralelas. Eu não consigo uma vida plena com Deus simplesmente por querer que eu preciso plantar a semente do sacrifício. Agora eu quero te levar aqui a alguma coisa interessante. A multiplicação, ela é gerada numa combinação dos nossos recursos com o poder de Deus. Diga amém, Jesus. Você lembra daquela mulher de Sarepta? Qual era a necessidade dela? Ela estava vendo gente morrer à sua direita, gente morrer à sua esquerda, e ela tinha um projeto de morte. Nós estamos projetando vida aqui. Diga amém, Jesus. Ela tinha um projeto de morte. Ela tinha lá um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o projeto dela é o seguinte: vamos fazer o último bolo, meu filho. Vamos comer e vamos morrer, como todo mundo está morrendo. Aí chega uma proposta para ela, uma proposta de sacrifício. Chega lá um profeta e faz uma proposta bem difícil para ela. E ela teve que optar: ou ela sacrificava, ou ela deixava caminhar no rio, ou ela plantava aquela semente de sacrifício para gerar a multiplicação daquela farinha, daquele azeite, ou ela morria. E a Bíblia diz que ela creu e fez o que o profeta mandou fazer. Ela foi lá e fez o pão primeiro do profeta, e ela então volta, e a farinha dela e o azeite dela não acabou. Houve uma multiplicação, mas tudo teve que haver um início. Uma semente teve que ser renunciada, teve que abrir mão daquela semente para que gerasse uma multiplicação. Irmãos, se o Espírito Santo estiver falando no seu coração, como falou no meu, que todas as soluções do seu problema, todas as soluções dos seus problemas está em você lançar uma semente. Se o seu problema é financeiro, como essa mulher, se o problema é comida, como essa
você tem que lançar essa semente. Se a semente, se a sua necessidade é falta de sabedoria, você tem que lançar uma semente. Em tudo você tem que lançar uma semente, porque essa semente, sendo sacrificada, essa semente morrendo, ela vai se tornar muitas outras, mas se ela permanecer viva, fica ela só. Olha que coisa linda. A multiplicação acontece em um ambiente de ordem. Você não adianta esperar a multiplicação onde você... tem gente que quer crescer, mas é desorganizado. Não acontece milagre da multiplicação. Tem gente que quer que as coisas multipliquem e até faz algum tipo de sacrifício. Jesus, quando ele vai multiplicar os pães e os peixes, ele não multiplica aleatoriamente. Ele ordena, ele faz uma ordem, ele dá ordem para que todos estejam organizados. Você que está sentado aqui hoje, saiba que Deus não abençoa pessoas desorganizadas. Deus não multiplica nada em cima da desorganização. Deus, Ele vai responder a sua semente, porque Ele que inventou essa lei. Ele quis uma igreja da natureza dele. Ele quis uma igreja parecida com Ele. Então Ele plantou Ele mesmo. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu a minha morte para me dar a vida dele. Se hoje Ele tem gente aqui, espalhada por esse planeta todo, parecido com Ele, vivendo uma vida santa, gente espalhada por todo lugar aqui, dizendo coisas maravilhosas, fugindo do pecado, sendo santificadas. É porque primeiro Ele sacrificou a semente. Primeiro Ele sacrificou para que Ele gerasse essa multidão. Mas vamos mais à frente de uma coisa que eu quero que você me acompanhe, por favor. Multiplicação acontece onde há ordem. Multiplicação acontece quando há gratidão. O que é isso, pastor? Jesus não ora na multiplicação dos pães pedindo assim: Pai, em meu nome, multiplique esses pães, por favor, que esse povo está com fome. Jesus não faz isso. Quando você tem uma semente e você consagra essa semente, você não precisa implorar. Tem pessoas, outro dia eu vi um pregador orando e ele dizia assim, eu não me lembro bem a frase que ele usou, mas ele usou assim, uma frase que não pode usar nunca. Eu quero te pedir, assim, lembrei, eu quero te pedir, Senhor, encarecidamente, como se Deus não quisesse dar, como se o problema fosse em Deus dar. O problema não está em Deus dar, Ele quer dar. Quando você lê Isaías 59 aí na sua Bíblia, no versículo 1 está escrito assim: a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem tapar os seus ouvidos para que não possa ouvir. No versículo 2 está escrito assim: mas as vossas iniquidades é que faz separação entre você e Deus. Quando eu saio fora da iniquidade, irmãos, eu não preciso dizer: estenda a sua mão, Senhor, tenha misericórdia, multiplique isso aqui para mim. Senhor, estenda a sua mão. Eu posso pegar um pouquinho que eu tenho e dou graça, e a multiplicação acontece. A oração de gratidão provoca a multiplicação. Quando há uma semente, a multidão começou a andar atrás de Jesus, como hoje ainda anda, multidões e multidões para comer e receber, nunca vai dar. Eu já falei aqui dos 3 níveis de fé. A fé da multidão, que só anda atrás, buscando. Fé dos discípulos, que anda atrás para servir. A fé de Pedro, que anda atrás para imitar o Criador, imitar Jesus. E a fé de Deus, que é a quarta, que nós devemos buscar para nós. Uma multidão andando atrás de Jesus. Jesus atravessa o mar, quando ele sabe que Jesus chegou, ele diz tudo: oh Jesus, como é que chegasse aqui? E Jesus olhou para cada vez assim: são esse pessoal me ama, eu só sei o que vocês são aqui. A turma estava pensando assim: nossa, já pensou se nós estivermos andando atrás desse homem? Não precisava trabalhar mais. Precisou de pão, pá, multiplica o pão. Precisou de dinheiro, pá, multiplica o dinheiro. Precisou de pagar uma dívida, pá, está na boca do peixe. Se o peixe foi ele mandou pregar, tem dinheiro na boca. Nossa, esse é o coração dele. Mas ninguém se propunha servir. E ele viu aquela multidão, 5.000 homens com as famílias todas ali, dava mais ou menos por baixo de 10.000 pessoas. E os discípulos já
humanamente falando, já chega logo e diz assim: Senhor, manda esse povo embora, porque não tem comida para essa gente, não, manda esse povo embora. É a primeira atitude do ser humano é desenganar. Aí Jesus fala assim: não, manda embora, não, dá comida para eles. Aí eles ficam assustados. Dá comida para eles, dá para eles mesmo, que eles devem comer. E aí naquele momento, eles ficam assustados. Se tivesse 200 contos aqui, não daria para comprar um pedaço para cada um. O negócio está feio, como é que vamos fazer? Começa a fazer reunião. De repente, Jesus fala assim: o que vocês têm aí? Que tipo de semente vocês têm? Vamos conjecturar um pouquinho aqui. E de ver. Aí eles começam, eu fico pensando, irmãos, quanto de gente que escondeu o lanche naquele dia? Vamos pensar um pouquinho, botou os pão debaixo. Chega, está caçando lanche, está caçando pão, eu não trouxe, até porque lá em casa não tem. Eu vim para cá pela fé, né? Eu não tenho condições. Mas tinha um menino lá de bobeira no lanche de fora. Aí André falou assim: achei um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Deus não precisa de muito de você. Ele precisa da sua fé e da sua participação para você não ser um boneco, não ser uma marionete, porque Ele quer que você participe. Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim: dê a Ele isso de comer vocês. Mas a Bíblia diz que Ele falou isso só para experimentá-los, porque Jesus já sabia tudo o que ia fazer. Isso não te dá segurança? Jesus às vezes nos põe em cada enrascada. Ele fala assim: faz isso, vai lá, meu filho, vai, você não é, vai lá. Mas Ele fala só para experimentar sua atitude, sua boa vontade, sua reação, seu coração, sua fé, porque Ele já sabe tudo o que vai fazer com a gente. Nossa Deus. Ele sabe tudo, Ele já sabia. Caso alguém estão com fome, e alguém diz: não sei se outro lugar, outro diz que eu não tenho, outro escondia daqui, de repente trouxeram os 5 pães e os 2 peixes. Tendo a semente na mão dele, você não precisa implorar, ele tem prazer em responder a sua fé. Aí ele pega aqueles pães, 5 pães e 2 peixes, não dava nem para ele. Eu fico imaginando os discípulos olhando para ele, pensando assim: meu Deus, será que vai comer o lanche do menino? Né? E ele pega o lanche e consagra, levanta os olhos ao céu, você já sabe disso, e manda que arrume 12 cestos vazios. Aí pega os 12 cestos, coloca um na mão de cada costa, e Jesus vem calmamente. A Bíblia diz que em sossegarmos está a nossa salvação, na precipitação está a vossa derrota. Jesus vem tranquilo, tira um pedaço do peixe, põe no cesto, tira um pedaço do pão, põe no peixe, no outro, distribui. Dificilmente pegar 5 peixinhos pequenos, 2 peixes, 5 pães, e distribui em 12 cestos. Aí está o Pedrão. Eu fico pensando: gente, como eu queria estar lá. O Pedro olhando assim os 2 pedaços, um pedaço de peixe e um pedaço de pão dentro do cesto dele, pensando: meu Deus, o que conversa está fazendo isso? O que será? Aí, quando está todo mundo ali, Jesus, todo mundo sentado de 50, de 100, tudo organizadinho, aí Jesus fala assim: vem aí, distribua. Você distribuiria, irmão? Você sai com o cesto de 2 pedaços. Você pensava: já vou logo garantir o meu, né? Mas aí o que acontece? O milagre da multiplicação está no sacrifício do obediente. Pedro sabia que era muito pouco, aí ele chega no primeiro. O primeiro pega os 2 pedacinhos e está lá. E ele vai para o segundo, está lá os mesmos 2. Ele vai para o terceiro, está lá os mesmos 2. Ele vai para o quarto, está lá os mesmos 2. Aí para um pouquinho, olha para os 10, está todos 10 comendo. 10 comendo. Os 2 estão aqui. Tem um trem acontecendo aqui, diz o mineiro. Tem uma multiplicação acontecendo aqui. E eles vão o dia inteiro. Você sabe que não é fácil dar comida para 10 mil pessoas. Era daqui lá, era espalhado de 50, 100. E eles vão levando, vai levando, leva, vai aqui, e o trem não acaba, o pão não acaba, o peixe não acaba. Jesus está lá olhando. Jesus está lá dizendo: oh Deus, Pai do céu, querido, mantém esses coisas aí, não deixa quem está lá atrás ficar sem. Não, meu Deus.
saciado, comeu abundantemente, comeu bastante. Aí eles falam, agora você recolhe os pedaços. E eu fico vendo os discípulos andando agora, mais um pouquinho que eles andam, os cestos deles estavam todos cheios. E eles voltam para frente, trazendo 12 cestos cheios. E colocam ali perto de Jesus, daquilo que sobrou, de 5 pães e 2 peixes. O que isso tem a ver conosco? Chegou alguém trazendo peixe ali naquele lugar? Alguém foi pescar, alguém foi fritar peixe, alguém foi assar peixe, alguém foi pegar pão. O milagre estava na fé daqueles que estavam obedecendo. Cada passo do obediente, ele vai experimentar um milagre. Cada passo na obediência, a sua fé. Deus não te deu a fé para você usar com orgulho, para você fazer as coisas. Deus te deu a fé para trilhar os caminhos que Ele determinou. E nos caminhos que Ele determinou, está as veredas planos para os seus pés. É no caminho daquele que vai trilhar o obediente, é que vai estar os milagres de Deus já te esperando. Porque alguém sacrificou. Eu fico olhando isso aqui, irmãos. Muitos pregam dizendo que o menino levou um cesto desses 12 na cabeça para casa. Ele trouxe um lanchinho. E agora, presta atenção, vamos conjecturar um pouquinho aqui. Aqueles irmãozinhos que esconderam o lanche. Não é que eles ficaram agora. Certamente eles pensaram, mas não é possível, se eu soubesse que esse negócio ia dar certo, eu tinha mostrado o meu lanche. Se eu soubesse que era assim, teria sido meu. Não tem muita gente assim, irmãos? Tem muita gente vendo as pessoas vencendo na vida e pensando, olha lá, se eu soubesse que obedecer a Deus, fazer direitinho, acontecesse aquilo lá, mas o pior não vai ser agora, o pior vai ser no final, no acerto de conta, na distribuição dos 12 cestos. É que você vai pensar, poxa vida, não sobrou um cesto para mim, eu escondi o lanche. Então, meus irmãos, anote isso aí para não esquecer nunca. Multiplicação é uma combinação dos nossos recursos com o poder de Deus. Você entra com aquilo que você pode, com a sua semente, e Deus multiplica. Quem começou a escolher. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Ele não amou, ele não quis uma igreja. Eu quero uma igreja. Deus é Deus família, eu quero uma família. Ele tinha um filho, então eu vou plantar esse filho, eu vou me plantar nesse filho, para que eu possa receber aquilo que eu desejo, a multiplicação que eu desejo. Você já percebeu como é que fica fácil para a gente quando a gente está jejuando? Quem é que jejuma? Levanta a mão que jejuma. Baixa a mão. Quem não jejuma? Não levanta a mão, eu vou ficar com vergonha com você. Fica fácil, o sacrifício. Ele faz com que haja multiplicação de força. O sacrifício, ele traz multiplicação de confiança, de convicção. Então, se nós entendermos dessa maneira, irmãos, nós jamais vamos ficar esperando, condicionar nossa fé à espera. Nós vamos usar nossa fé em avançar, usar nossa fé em fazer a coisa, provocar milagre, para que ele aconteça na nossa vida. Eu não sou nenhum pregador daqueles que emociona você para te tirar alguma coisa. Uma mensagem como essa, alguém já pode pensar assim, agora ele vai falar para me dar minha casa, agora ele vai falar para me dar meu carro, agora como ele vai me dar? Não. O Espírito Santo há de permitir que você tenha um ouvido atento para não esconder seu lanche. E quem vai encontrar o lanche aí, quem vai encontrar a semente aí, é o próprio Deus. Ele vai encontrar a semente nos corações quebrantados. Somente o pão partido que se multiplica, o pão que não se parte continua o mesmo, mas o pão partido multiplica. Por isso que Jesus nos ensinando, disse algo interessante nos 2 textos de João que nós vemos. Primeiro, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele multiplica, ele dá muito fruto. Aí no verso 32, ele diz o seguinte: ele diz que quando eu for levantado, atrairei muitos a mim mesmo. Estava dizendo do jeito forte que ele ia passar, a morte que ele ia passar. Ele estava dizendo, quando eu morrer, olha que coisa interessante. Como é que um morto vai atrair gente? Quando eu morrer, quando eu estiver na cruz,
multiplicação da semente que foi sacrificada. Se eu quero a unção da multiplicação na minha vida, eu tenho que aprender que Deus por si, Ele é soberano, Ele pode fazer o milagre sozinho, mas pela misericórdia e graça dEle, Ele quer que você participe, Ele quer que eu participe. Ele quer que nós participamos com o nosso sacrifício, para que amanhã você se sinta bem, diz, poxa vida, Deus me abençoou, me deu a oportunidade de sacrificar. Eu fico olhando as pessoas que ganham fáceis coisas, elas não valorizam. Mas aquelas pessoas, quanto mais difícil é a coisa, quanto mais você trabalha em cima daquilo, mais valor você dá. A nossa caminhada com Deus só tem sentido quando nós temos experiências, às vezes dolorosas com Ele, quando nós damos a Ele confiança que estamos com Ele, não importa as circunstâncias. Nós temos um ano aí pela frente, no ano 2015, para que nós possamos provocar milagres de Deus todos os dias da nossa vida, na área que tivermos precisando de um milagre. Aleluia, irmãos. Eu preciso de um milagre financeiro, então sacrifique na área das finanças. Isso é Deus que vai falar com você. Eu preciso de um sacrifício, eu preciso que haja uma multiplicação das minhas finanças. Não vai haver se não houver uma semente no altar, se não houver uma multiplicação. Para haver multiplicação, é preciso que você faça um sacrifício. Ponha uma semente na mão de Deus e ore agradecendo, e a multiplicação começa a acontecer. Não é assim que os pregadores ensinam, não. Eles ensinam que você deve pedir e você deve o seu melhor de ninguém. Eles falam que se você fizer isso na sua casa, você ganha 10, no seu carro você ganha 15, nada disso. Você não pode emocionar e deixar que isso seja uma emoção. Você tem que ter uma convicção bíblica. Veja que a mulher, por um momento, ela começou a titubear. Ela estava pegando um cavaco para fazer o último bolo. E lá vem o profeta. E quando o profeta chega perto dela, ele era um camarada muito sóbrio na fé do ministério. Ele chega e começa pedindo água para assustar ela. E se ele chega falando assim, olha, vai fazer um pão para mim. Ela disse, se eu bater na porta errada. Mas então ele começou com água. A água já é difícil arrumar ali, a água não era fácil. Disse, só você poderia me arrumar um copo com água, por favor? Ela disse, na hora, se eu me dá licença, eu vou buscar. Ela pensou, estou livre. Vou pegar água para ele, Deus falou que eu sustentarei, mas eu vou tentar dar só água para ver se ele vai embora. Aí quando ela vai andando para pegar água, ela disse para ele, ei, senhora, aí ela veio, a senhora poderia fazer outra coisa. A senhora faz um bolo pequeno para mim, para fazer juntar água, e assim diz o Senhor, e a farinha da sua panela, e o azeite da sua botija, não vai acabar. Aí ela ficou no jogo de decisão. Não vou lá e só pegar água. Ela começou a dizer, eu não tenho nada cozido, senão, ela pegou, eu não tenho nada cozido, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se eu quiser, vai fazer de boa para mim. Aí ela ficou, imagina essa situação. Olha o que essa mulher está. Meu avô só pega água, morre eu e meu filho. O profeta, Deus vai cuidar dele, porque ele tem experiência, ele está vindo já dos cuidados de Deus. Ele está vindo de uma corrente que secou, onde corvos estavam alimentando ele. Então eu estou no problema. Mas a Bíblia diz que ela foi, entrou para a cozinha, o profeta foi na sala, e ela foi para a cozinha, fez o que o profeta mandou e trouxe o bolo para ele. A Rede Globo filmando isso. Pastor, toma o último bolo da viúva desconsolada. Na pessoa que matéria extraordinária, aí ele come o bolo e ela volta para a cozinha e faz a festa, faz para ela e o filho. No outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. E o que é mais interessante, não encheu a panela, nem encheu a botija, mas todo dia que ela ia fazer comida tinha óleo e tinha farinha, e ela fazia comida para todo mundo, fazia comida para todo mundo.
sacrificada, ela ficaria só, dava só um olho, ela comia e morria. O projeto de morte seria estabelecido na vida dela, mas ela resolveu obedecer à voz do profeta. Meus irmãos, fiquem tranquilos. A preocupação que você deve ter não é o que você vai comer, não é o que você vai vestir. A preocupação que você deve ter não é a saúde que você precisa ter, não é os avanços que você tem que ter na empresa, nas coisas. A preocupação sua deve ser o seguinte: eu preciso obedecer o Deus que cuida de mim. Eu preciso estar debaixo dos seus cuidados. E aí, irmão, se você conseguir, você descansa, fica tranquilo. O ano já vai ser um ano novo de forma sobrenatural da sua vida. Então entenda, Jesus precisa de um milagre. Ou seja, ele não precisa de nada. Jesus é um milagre, Jesus é Deus, é um milagre. Quem precisa de um milagre é a multidão. Jesus poderia assim ter pegado pedras e transformado em pães. Ele pode fazer isso, mas ele não fez nada disso. Ele disse: não vai ver dentro de vocês onde está a semente. E acharam uma semente. E naquela semente, a multiplicação aconteceu. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Não vou te pedir dinheiro. O Espírito Santo é que vai falar com você. Onde é que a área que está apertada, está lascada, você precisa de um milagre? Você vai falar com Jesus. Jesus está mandando você ir de ver. Ir de ver o que você está precisando. Ir de ver se você encontra uma semente daquilo que você está precisando. Se é saúde, irmão, você vai falar. Se é casamento, se é relacionamento, você vai trazer a semente. E você vai colocar nas mãos dele. Aí não precisa implorar, não precisa gritar, não precisa chorar. Basta fazer a coisa certa. E as coisas acontecem quando Deus está participando das sementes que você agricultura. Eu quero orar com você hoje antes de fazer essa unção chamada unção da multiplicação. Não pense você, irmão, irmã, que está aqui, que você não precisa fazer. Deus é poderoso, Deus tem que abençoar tanto. Eu não preciso, você precisa participar. Jesus poderia ter dito aos discípulos: vai no mar, pega o peixe. Vai lá, Pedro, vamos fazer de novo aqui no imposto. Pega o peixe. Na boca do peixe tem uns 200 contos. Vai lá e compra o pão. Já não sei como grande milagre. Os discípulos ficariam boquiabertos e o povo não sabia o que comeu, nem de onde veio aquele pão. Mas cada pessoa que pegava aqueles 2 pedaços sabia que tinha um milagre naquele cesto. Cada pessoa que comia aqueles 2 pedaços sabia que ele parecia ser o último, mas ele deu para repartir com aquelas 10.000 pessoas. Todo mundo experimentou o milagre. Jesus não quer só me saciar a minha fome. Jesus não quer só me dar abundância. Jesus quer me fazer parecido com Ele, parecido com Deus. O maior investimento de Deus nessa terra é nos transformar semelhante ao seu Filho. É fácil fazer pão, é fácil multiplicar pão. Para quem fez esse universo com todas as suas galáxias, o que é pão? O que é um peixe? O que é um dólar? O que é 100.000 reais? O que é isso? Não é nada. Mas o Senhor, Ele quer a gente morando com Ele na glória, como pessoas experientes, pessoas tratadas, pessoas trabalhadas. Amém, meus irmãos? Ele não quer simplesmente você durante toda a sua caminhada de fé na fila dos pedintes. Deus quer te trocar de fila e colocar na fila dos distribuidores. Os dispenseiros da bênção, que devem ser achados fiéis. Deus quer tirar você dessa fila, desse primeiro nível de fé e colocar naquela fila de servir. Vamos ficar de pé? Põe a mão assim na altura do seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ajude a encontrar um lanche para o Senhor multiplicar para essa multidão. Não deixe o diabo
diabo me fazer escolher o que eu quero viver essa experiência. Eu quero usar a semente, eu quero sacrificar. Nem que seja como uma viúva, o último que se transformou e multiplicou em muitos. Lá na cruz, Jesus Cristo sozinho, a semente sozinho, morreu, foi do túmulo, ressurgiu. Nós fomos sepultados com Ele e também ressuscitamos com Ele para viver em novidade de vida. Ele era o unigênito, mas agora é o primogênito, porque eu e você somos o demais que multiplicou o seu sacrifício. Isaías escreveu no capítulo 12, no capítulo 53, ele diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Aleluia. Você também verá o fruto do seu sacrifício e isso vai te dar satisfação. Sacrifique pelo seu casamento, sacrifique pelo seu lar, sacrifique pelo seu trabalho, pela sua empresa, sacrifique pela sua família, sacrifique pela sua esposa, sacrifique pelo seu esposo, pelos seus filhos e ficará satisfeito. O sacrifício é a semente da multiplicação. Sacrifique esse começo de ano. Sacrifique, traga, deixe o André conversar com você. O André é o tipo do Espírito Santo ali que vai atrás, que convence, que acha o que as pessoas acha a pessoa que está disposta. E ele vem até Jesus, isso aqui tem aqui, ó, 5 pães, 2 peixinhos. E Jesus disse: dá isso aqui, é o suficiente. Aleluia. Irmãos, Deus quer te dar a vida com abundância. Cada área da sua vida ser suprida pelo Senhor. Ele quer te abençoar nessa noite. Pedimos os pastores aqui para voltar para nós. Olhe nas suas mãos. Para você fazer a missão da multiplicação. Nas mãos dos irmãos. E você vai orar e vai dizer: Senhor, se é assim mesmo, que a multiplicação acontece com a participação dos seus recursos e uma intervenção do seu poder, e mostre onde está o meu lanche. Eu quero trazer e colocar nas mãos do Senhor. Se está em mim, Senhor, esse milagre tem que sair. Se está em mim, Senhor, ele tem que ser gerado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Coloque as mãos das pessoas. Oração espiritual acontecendo. Em nome de Jesus. E você vai ficar, esfregar uma mão na outra. E vai levantar as mãos para os céus. Dizer: Deus, eu estou na tua presença. Eu quero experimentar a multiplicação. Quando você receber, você pode sentar e ficar olhando, falando com Deus.
produzir. Talvez você está aqui, você é um homem sério, um homem de Deus, mulher de Deus, mas as coisas não andam. Quando você põe a mão, parece que dilui, parece que não está para frente. Você tem uma unção nessa mão agora. Tome posse dessa unção. As coisas começarem a acontecer. É pela fé. É pela fé. O diabo podia ter trabalhado na cabeça dessa mulher e dito para ela: olha, não, eu acho que você está sendo muito obrigada. Esse sujeito está querendo comer o seu pão, está querendo comer o último pão que você tem. Mas quando você dá lugar, o Espírito Santo confirma a palavra. Dá lugar aí ao Espírito Santo. Eu preciso mesmo de uma ação sua, minha vida. Eu preciso tomar atitudes. Lá em casa o negócio não está bom. A minha vida não está boa. 20 anos me arrastando, capitando, 10 anos, 15 anos, não sei lá, tantos anos. Eu preciso, Pai. Eu preciso de alguma coisa acontecer na minha vida, para que eu possa até te servir melhor, eu possa até testemunhar melhor. Deus vai fazer isso acontecer no salão hoje. Espírito de Deus, move essas mãos. Move cada irmão. Essa vez, segurando aí a tua bênção, nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus. Cura as mãos erradas. Cura as mãos erradas. Que não segura as coisas. Que não multiplica as coisas. Cura as mãos erradas. Cura as mãos erradas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Vamos abençoar o mês de julho. Quero que você estenda as suas mãos para cá e vá abençoando desde o primeiro dia até o dia 31 de julho. Pai querido e santo, estamos na tua casa, nessa campanha. O Senhor nos inspirou há muitos anos e que tem sido uma bênção em nossas vidas. Nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar o mês de julho, o dia 1º, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6, o dia 7, o dia 8, o dia 9, o dia 10.